Tito capítulo 3, versículo de número 7 apenas. Vamos ler apenas esse versículo. Um tema tão maravilhoso sobre a graça de Deus. Diz assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, por estarmos juntos nesta noite, pelo teu povo que veio te adorar, te glorificar e te bendizer, exaltar o teu nome que é santo, poderoso e maravilhoso. Senhor, abençoa a cada um que está aqui nesta noite, os adolescentes, Senhor, que estão aqui de coração voltado para Ti, para a Tua palavra, Senhor, que possas transformar eles cada vez mais, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, faz a Tua vontade, Senhor. Usa minha boca e coração e faça com que os corações que aqui ouçam a Tua palavra possam, através do Teu Espírito, compreender, a fim de que venha frutificar em cada coração, o Teu reino avance e Tua vontade seja feita. E como sempre, ó Pai, tome glória para Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, um tema sobre a graça, talvez um tema que antigamente pouco se falava sobre a graça, porque isso nos leva a entender a etimologia da palavra. Isso quer dizer presente, quer dizer dom, quer dizer gratuito, e se tratando da nossa salvação, nós entendemos já que ela é gratuita. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que somos salvos não é pela fé. Há muitos que acham que é pela fé. Não, é salvo pela graça. E qual a diferença, pastor? É que graça é uma coisa e fé é outra. Graça é um presente, né? Fé é um instrumento da qual nós possuímos esta salvação, esta graça. Nós recebemos esta graça através da fé. Ou seja, quando o evangelho é pregado e por fé nós acreditamos, recebemos esta graça, essa salvação. Porém, o versículo lá de Efésios 8 continua, 2 e 8, continua dizendo que isto não vem de vós. Ou seja, esta salvação, esta graça e esta fé não vem de nós. É um dom de Deus, é um presente, tudo é um presente de Deus. E o texto que nós lemos aqui, que é o texto do Congresso, diz que fomos justificados por graça. Gratuitamente fomos justificados. Tomamos posse da vida eterna, da herança eterna, fomos declarados justos diante do tribunal de Deus, gratuitamente, sem merecermos nada. Isso é maravilhoso, isso é graça, isso sem que a gente fizesse um esforço sequer para que alcancemos a salvação. Há muitos aqui que ainda pensam, imaginam que devido à sua vida santa, devido à sua vida de oração, à sua vida religiosa, Deus vai se agradar de você, e este agrado que Ele vai ter de você vai te levar para o céu. Não, meus irmãos, daí já não é mais graça, daí já é obras. Como nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, uma vez que estamos salvos, é pela fé e a graça que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impossível os homens agradarem a Deus. A Bíblia diz que não há um sequer que agrade a Deus. Não há quem busque. Por quê? Porque os seres humanos já nascem em pecado. E para agradar a Deus, o limite, o desejo, ou melhor, a exigência de Deus é a sua lei. E a Bíblia diz que se quebrar uma lei, pelo menos uma lei, por causa disso já manchamos toda a lei. Se a Bíblia também diz que nascemos em pecado, ora, já nascemos impossibilitados de agradar a Deus. E toda obra humana, no fim, ela tem um desejo egoísta, um desejo para si mesmo. Por isso que os seres humanos, não tendo condições de agradar a Deus para a salvação, Deus envia o seu Filho a morrer na cruz do Calvário, para que através daquele sacrifício, Ele tomasse para si a satisfação das exigências da lei, que era para ser em nós,
mas foi no seu Filho Jesus, pendurado na cruz, e ele pudesse satisfazer os seus desejos, aplacar a sua ira, e nós sermos perdoados gratuitamente. Você já tem ouvido eu falar muito aqui sobre a dupla imputação. Sobre Cristo foi os nossos pecados, sobre nós foi a justiça de Cristo. Quando ele vai para a cruz, ele vai santo, sem pecado, morre sem pecado, e toda aquela justiça dele é nos dada, é colocada sobre nós. Mas todos os nossos pecados foi posto sobre ele, e então ele pagou o preço por nós e nos revestiu da sua justiça gratuitamente. Isso é graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou aqui falar muito sobre a salvação pela graça, porque ontem gastei bastante tempo com isso, mas apenas dando um pano de fundo para ir para a aplicação diretamente do tema transformados por graça. Ontem falei, citei vários textos, que uma vez agora que nós somos salvos, alcançados pela graça, o texto de Tito capítulo 2 e o versículo 11, um pouco antes, ele diz: portanto a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. É isso, é Deus que amou, é Deus que enviou seu Filho, é seu Filho que morreu pelos nossos pecados e hoje somos salvos. Ah, eu não tenho que fazer nada mesmo, pastor? Não, não tem, porque a resposta da sua fé, ela é em resposta já daquilo que o Espírito Santo fez com você, que é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Porém, muitos têm desgraçado esta graça, muitos têm barateado esta graça, muitos têm desmerecido esta graça. Por quê? Porque pensam que, uma vez que gratuitamente fomos perdoados dos nossos pecados, do passado, do presente, do futuro, agora posso viver uma vida libertina, eu posso viver uma vida de qualquer maneira, porque eu já fui perdoado, porque agora Deus não cobrará mais de mim. Ora, meus irmãos, a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, de um lado ao outro, do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse, já falei ontem que a graça não está somente no Novo Testamento, a graça está no Velho Testamento, começa em Gênesis, aqui quando leu o nosso amado irmão, que Cristo, que Deus fez uma roupa para tampar a nudez do homem, aquilo ali já é graça, para que ele não pudesse morrer, Deus fez aquilo, ali ele anunciou o seu Filho Jesus, que haveria de nascer, que nasceria, que pisaria a cabeça da serpente. Ora, tudo isso já é graça, tudo isso já é presente de Deus, tudo isso já é Deus se manifestando Salvador dos homens. Em nenhum momento ali Deus propõe uma salvação por obras. Desde o Velho Testamento, Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz que o sangue de animais nunca perdoaram pecados. Aqueles que tinham fé matavam animais, como era um apontamento, um sinal daquele que haveria de vir, e sim, retirar o pecado dos homens. Aquele que tinha fé, que acreditava, fazia esses sacrifícios, mas não era esse sacrifício que salvava. Nunca que a salvação foi através da lei e nunca que foi através de obras. Sempre foi pela fé. Romanos capítulo 4, se você ler a exposição de Paulo em Romanos 4, ele vai falar sobre isso. Abraão, que foi justificado pela fé, não foi por obras. Quando Abraão foi chamado a circuncisão, ele já havia sido declarado salvo, justo pela fé, pelo nosso Deus, porque é Ele que salva, aleluia, é o Espírito que convence. A salvação é uma obra de Deus, e se você está aqui nesta noite, encontrado por graça, aleluia, de graça, de glória, ao nome de Jesus, porque Ele te alcançou. Porém, tem se pregado e vindo uma graça, como já falei, sem graça, ou desgraçada. O que é isso? Estão pregando e dizendo que posso viver em pecado porque já fui perdoado. Toda a Bíblia vai nos explicar que isso não é verdade. A história da igreja vai mostrar que isso não é verdade. Não precisamos da história, temos a Bíblia. Mas isso comprova a veracidade das Escrituras. O texto de Tito 2:11 vai dizer porque
Portanto, a graça de Deus se manifestou, primeiro, salvadora, e segundo, educando-nos, versículo 12, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Amados e queridos irmãos, toda vez que alguém é salvo por Cristo Jesus, não acontece somente a justificação. A justificação é o perdão dos pecados. A justificação é retirar a culpa. É o mesmo que chegássemos dentro de um tribunal e o juiz fosse ler a nossa mente, os nossos pecados. Teríamos muitos pecados para ser condenado, bastaria somente um, mas teríamos muito, porque a lei de Deus diz que por um pecado se paga com a morte. Foi isso que aconteceu com Adão. Um único pecado o levou a morrer. Um único pecado o expulsou do Éden. Ele não pecou muito, ele pecou uma só vez. Bastaria um só. Porém, naquele tribunal, o nosso advogado, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele sim pagou o preço por nós, foi o nosso substituto. Não deixamos de ser pecadores, mas agora temos um veredito ao nosso favor. Está consumado, está pago, está perdoado. Aleluia, tem um substituto, e este é Jesus Cristo. Aleluia, enquanto nós estamos aqui para dar glória a Deus, e aleluia, há quase 2000 anos atrás, ele morreu pendurado numa cruz, aleluia, e foi por minha culpa, por sua culpa, aleluia, alguém teve que pagar. A graça é de graça para nós, mas alguém teve que pagar, porque as exigências da lei exigia que tinha que ser pago. Para Deus não ser injusto, alguém tinha que pagar. É o mesmo que um pai que vai dizer o seguinte: quebraram alguma coisa dentro de casa, um dos filhos vai ter que pagar, quem cometeu vai ter que pagar. Talvez o pai não descubra quem fez a arte, ele vai pegar talvez o mais velho. Pega o mais velho e surra o mais velho. Alguém teve que pagar para que a palavra do Pai não caia em descrédito. Nós seres humanos caímos em descrédito, mas o nosso Deus não. Ele é santo e Ele é justo. Ele não pode cair em descrédito. Alguém teve que pagar por nós. E este quem pagou é o nosso Mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Porém, isso é muito lindo de entender. E as músicas nos dias de hoje, elas têm exaltado este lado da graça. As músicas têm nos levado ao entendimento desta salvação, e que bom, que maravilha. Vemos cantores e mais cantores cantando hinos, mas quando a gente afina os nossos ouvidos, porque quem lê a Bíblia vai ver que o apóstolo Paulo, ele escreve as suas cartas. A primeira metade das suas cartas são doutrinas, não há exigências. A primeira parte é ele dizendo, com grande salvação, regeneração, a obra da salvação, que coisa linda. Você pega Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, você não vê uma exigência, você vê ele declarar a situação dos homens, você vê como foi a salvação no passado, você vê o que Cristo fez na cruz do Calvário. Sim, lá no capítulo 6 e 7 que ele dá assim um vislumbre do que poderia ser uma exigência, mas é a partir do capítulo 12, que já foi lido aqui nesta noite, é que ele diz, portanto, ou seja, se a palavra de Deus diz assim, se Deus fez isso, vivamos agora de uma forma diferente. E aí as suas exigências sempre tem que ter isso. O evangelho, o chamado do evangelho, não é assim, olha para o que Cristo fez e está pronto. Não, vai dizer assim, olha para o que Cristo fez e siga Ele. Ele não é apenas Salvador, Ele é também Senhor. Muitos estão pregando um Jesus Salvador, um Jesus que salva, que morreu na cruz, que deu a sua vida. Ok, isso quase todo mundo crê, só os ateus que não, mesmo assim eu acho que acabam crendo. Mas agora há o outro lado do evangelho, em que Ele é Senhor, e onde Ele é Senhor, Ele exige, Ele tem as suas leis, Ele tem suas vontades, Ele tem as suas regras, aleluia. E esta exigência dEle, meus amados irmãos, não é algo externo do homem, é algo interno. É isso que você precisa entender. Na regeneração, aleluia, é um novo nascimento, é algo espiritual.
espiritual. A igreja, a Bíblia, não é um livrinho de regras que você olha para ela e diz, bom, agora sou cristão, eu vou seguir essas regras que está na Bíblia, de uma forma humana. Humanamente, jamais conseguiríamos andar transformados. Nós seríamos então reformados. Você já viu um carro reformado? Você olha de fora, ele está bonito, mas por dentro tem as suas massinhas, enfim, não vai durar como um zero, como um novo. Mas nós não, fomos feitos novos, fomos regenerados, nascemos de novo, somos um novo homem, uma nova pessoa. O velho homem morreu, está crucificado com Cristo, e não vive mais nós, mas Cristo é que reina dentro da sua igreja. O viver crucificados, adolescentes. Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Mas tem gente que acha que é assim. Hoje eu estou crucificado. Amanhã, tira o prego aí. Tira o outro. Tira daqui. Vou lá na festa um pouquinho. Ai, domingo. Volta para a cruz. Segunda-feira, vou viver crucificado segunda-feira. Terça-feira eu já dou uma descidinha da cruz. Não é assim. Uma vez quem vive crucificado com Cristo, está na cruz. Dali ele não sai. Oh, glória a Jesus. Dali ele não desce. É ali que ele vive, é ali que ele fica. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque isso não é uma obra humana. Isto é uma obra do Espírito Santo de Deus. Se você nunca experimentou uma vida transformada, se não é ausência de pecado, o apóstolo João vai dizer em sua primeira carta, capítulo 3, o seguinte: aquele que diz que não ter pecado, já cometeu, se faz mentiroso, porque todos nós temos pecado. Mas ele vai dizer também que aquele que é salvo não vive na prática do pecado. Sabe o que é o pecado para o salvo? Acidente. Sabe o que é pecado para o ímpio? Prazer. Aleluia. O crente, ele comete alguns acidentes, acontece alguns acidentes em sua vida, mas não é ritmo de vida, não vive na prática do pecado, não vive entregue ao pecado, não vive entregue à lascívia, não vive entregue à pornografia, não vive entregue à mentira, não vive entregue aos prazeres do mundo, não vive entregue à ira, não vive entregue às coisas do mundo. Ele vive para Deus. Quer um exemplo disso? Romanos capítulo 7. Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, que é seguir a lei de Deus, não consigo. Mas aquilo que eu não quero, acabo fazendo. Miserável homem que sou. Quem vai me tirar desse corpo de morte? Quem vai me tirar desse charco? Quem? Quer um exemplo de quem é salvo? Vamos olhar no trânsito. Os adolescentes vão entender bem essa linguagem, todos também. Um não salvo, primeiro. Ele está no trânsito, escutando uma música evangélica. Passa alguém por ele, fecha ele, faz um dedão para ele. Ele abre a janela. Satanás, é agora que eu te pego. Vai! E você sabe o que ele faz? Xinga, fala palavrão, buzina, faz de tudo. E ele depois continua escutando a musiquinha dele, bem alegre, bem feliz. Quer ver como é que é o salvo? O salvo está indo para o serviço, escutando a sua musiquinha, feliz e alegre. Alguém estica o dedão para ele, fecha ele. Ele dá uma buzinada para não bater nele. Olha para o camarada e diz: ô amigo, você quase bateu, né? Deus te abençoe. Dá 5 segundos, ele continua cantando, dando glória a Deus. Vamos supor que ele xinga também, porque pode? Pode acontecer. 5 segundos depois ele está chorando. O que eu fiz, Senhor? Senhor, o que eu fiz, Pai? O que eu fiz, Pai?
Ô Senhor, ontem no culto eu falei línguas estranhas, hoje falei palavrão. Ô Senhor, o que vai acontecer comigo, Senhor? Sabe por quê? Porque o homem espiritual regenerou. João capítulo 3, Nicodemo tem que nascer de novo, do Espírito, da água e do Espírito. Mas tem gente vivendo um evangelho que não regenera. Tem gente vivendo um evangelho que não muda. Não é perfeição. Você vê eu pregar, sai comigo. Sai comigo uma semana, não precisa isso um dia. Sai comigo, você vai ver. Pastor, mas eu acho que não é bem assim. Aí depois de uma semana você vai dizer, não, ele não é estilo de vida. Mas se lembra que na segunda ele deu uma tropeçada lá, na terça deu outra aqui, mas ele se arrependeu. Irmãos, aquele que é salvo, não é que não peca, mas não vive na prática, não ama o pecado, ele vive mudado. A graça de Deus que o salvou é uma graça que regenera, é uma graça que transforma. O marido fica melhor para a esposa é melhor para o marido, o filho para o pai, o adolescente para o pai para o adolescente. Acontece erros, acontece, mas a graça de Deus está naquela casa. Quer uma prova que você vive fora da graça? Não, fora não. Quer uma prova que você está na graça, mas resistindo à graça? A Bíblia diz que podemos resistir ao Espírito de Deus. Você é crente? E você tem algo no seu coração ou contra alguém? Ou está cometendo alguma coisa errada? Você não é feliz. Você tenta ser. Quem é salvo aqui, não levante a mão e nem precisa responder, só para cutucar seu coração. Quem é salvo aqui já teve essa experiência. Aquele que é salvo não consegue. Sabe o que é isso? É a graça que está educando. Você tem sido surrado pela graça? Ou você é bastardo? Hebreus capítulo 12 vai dizer que quem é salvo, o pai surra. Quem é filho, ele surra. Uma das obras da graça, irmão Davi, é nos pegar e... Quanto mais fora da direção, quanto mais fora da graça, mais lenha. Ou é só comigo que acontece isso? Com vocês não. Nelise sabe. Às vezes a gente é durão. Não, eu vou por esse caminho, não é por aqui. Ela só olha de longe. Quando eu vejo que ela está olhando de longe, eu digo, eu já sei que o negócio está feio. Aí daqui a pouco o papai pega eu na esquina, dá uma rasteira, joga no chão e diz, agora vai, quero ver. Não vai mais não, Jesus, tem misericórdia de mim, eu me rendo a ti, Senhor. Porque isto é o amor de Deus. Porque quando você quer caminhar por caminhos diferentes, por caminhos que não agradam a Deus, Ele vem atrás de você com a sua vara, com a sua cinta e nos disciplina para que andemos dentro da sua graça. O que eu quero falar hoje é o seguinte. O que não é graça. Dá vontade de ficar falando o que é graça, né? Mas deixa eu falar em poucos minutos o que não é graça. Primeiro, a graça não é o fim da lei. Escândalo. Virei legalista agora. A graça não é o fim da lei. Jesus foi quem ele falou. Que nem um tio da sua lei passaria sem que tudo fosse cumprido. Mateus 5, 17, 18. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, colocar em desuso, anular, mas cumprir a lei. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Uma pergunta, os céus e a terra já passaram? Os céus e a terra já acabaram? Então a lei do Senhor não acabou até o dia de hoje. Lembrando aos irmãos, é só lembrar, os irmãos já sabem, que a lei tinha 3 usos no mínimo. A lei civil, que era a lei de Israel, do Estado de Israel. Se alguém matasse o animal de outro, por querer, ele era obrigado a dar 2 animais, a pagar uma quantia. Bom, isso era lei para que o povo pudesse viver sem se matar lá na sua terra. Deus criou todas as leis para que eles pudessem viver, como nós temos hoje lei de trânsito, enfim, todas as leis que nós temos, mas isso ficou para Israel, restrito a eles. O segundo uso da lei é a lei cerimonial, onde eles tinham o tabernáculo, os sacrifícios, todos os ritos,
ritos, todo cerimonial, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo. Tudo mostra Cristo naqueles atos do Antigo Testamento. Essa se cumpriu em Jesus. Ele é o cumprimento dessa lei. Ele é tudo. Chegou Cristo, se manifestou, acabou esses ritos, tudo acabou e foram substituídos. Foram resumidos em Santa Ceia e batismo, duas ordenanças que Cristo deixou e acabou. Não precisamos mais guardar o sábado, não precisamos para ser salvo. Agora é claro, para que nós somos salvos, para aquele que é salvo, a lei moral de Deus, ela vigora, porque a lei moral de Deus é quem Deus é. Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro, aleluia. A sua lei moral continua até o dia de hoje. Aquilo que na Bíblia diz, quem Ele é, sua vontade, nunca vão cair, vão perdurar até o fim. Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A lei não mais nos condena, meus irmãos. Não são pelo cumprimento da obediência dela que nós seremos salvos. Não, mas nós somos salvos para obedecermos a lei de Deus, aleluia, aquele que é salvo pela graça, aquele que foi encontrado pela graça. E tem crente aqui encontrado pela graça nesta noite. Você sente esta graça de Deus na tua vida? Você sente este poder salvífico dentro de você? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: a justificação você não consegue sentir. Você não consegue sentir exatamente o momento em que foi perdoado ou se ainda é condenado, mas uma coisa você consegue sentir, é o poder da santificação. Aleluia. Como que isso acontece? Talvez você não sabe, lembra o dia que foi salvo exatamente, mas você lembra o dia em que, quando você já foi salvo, você foi praticar uma coisa errada e você, não dá mais, não consigo mais, não, mas eu vou tentar de novo, eu vou colocar 200 km por hora no carro, de novo, e aí eu vou, e quando dá 100, 110, 120, 130, 150, o coraçãozinho começa a bater, que você sabe que é pecado, que é errado, e você não dá mais, não consigo andar mais a 200, é só 150, aí amanhã não dá mais 150, sim, mas a lei é 80, ai meu Deus do céu, vou ter que andar 80, porque você está sentindo o efeito da salvação. Se eu passar dos 80, eu vou para o inferno, pastor? Não. Então eu vou viver acima dos 80, né? É fácil para nós, né? Duvido que você consiga. Quem é salvo está estragado para o mundo, não consegue mais. Duvido quem tem prazer no pecado, que é salvo. Spurgeon dizia: a ovelhinha pode até sujar as patinhas na lama, mas só o porco vai rolar na lama. Você pode enganar a igreja o quanto você quiser. Você pode enganar a igreja o quanto você quiser. Aquelas coisas escondidas dentro de casa, né? Aquela mentira que está bem amarrada, bem feita, que ninguém descobre. Se você consegue viver assim, você não é salvo. Porque não é a igreja que vai mudar você. Porque não sou eu que vou mudar você. Isso é uma obra do Espírito. E operando Deus, quem impedirá? Quem vai impedir o Espírito de agir na sua vida? Ninguém. Se ele ainda não agiu, você não é salvo. E hoje é noite de ser transformado, é noite de se entregar para Cristo Jesus. Estão vivendo uma graça barata. Uma graça em que eu não consigo nem explicar direito, porque é algo insano, não dá nem para pensar. São pessoas que vivem na igreja, fazem parte de uma igreja, mas vivem em fornicação, e é contra as escrituras. E a base para isso é que ele já morreu e ele já pagou. Consegue viver em adultério, em coisas ilícitas, terríveis, mas vivem achando que estão caminhando para o céu. Não vai não. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz que nós vamos sendo, olha o que a Bíblia diz,
nós vamos sendo transformados de glória em glória, até a imagem de Cristo Jesus. Deixa eu te explicar. A santificação, ela tem duas formas de acontecer. Ela acontece de duas formas. Primeiro, junto com a justificação na cruz. Uma vez que você foi perdoado, é declarado santo. Como que isso é feito? O próprio Cristo te reveste com a justiça dele. Você que tinha uma roupa suja, você que era, vamos supor, um andarilho, um mendigo, né, que vive sujo, fedido, aquele tudo. Quando ele é salvo, ele é tomado um banho, o banho regenerador, e colocado uma roupa agora do novo reino, do novo Pai, do novo pacto. Ele é colocado. Aquele que vivia, não era aquele que vivia sujo, cabeludo, barbudo, feio, todo, não que barbudo feio, né? Ok, mas daquela forma desajeitada na rua, e agora cortou tudo, tá limpinho, tá bonitinho, tá? Ah, é o mesmo? É na hora. Foi admitido ao novo reino, é na hora, tá pronto. Ok. Porém, lá dentro ainda continua daquele jeito. A santificação, ela é feita na hora, porém, ela é um processo também. A cada dia nós vamos conhecendo, e a santificação é uma escadinha, que a gente sobe 3, às vezes desce 1, mas daqui a pouco sobe 2, desce 1, sobe 5, desce 5, sobe mais 2, mas nunca desce aquilo que já subiu. Por quê? Porque é um processo do Espírito Santo, que vai abrindo os nossos olhos e mostrando, olha para o espelho. Santificação é como alguém vai se arrumar, principalmente as meninas, né, as adolescentes, elas vão lá para frente do espelho. Se não tem espelho, elas penteiam o cabelo na correria. Aí antes de eu passar no espelho, a mulher passou no espelho e acabou, troca a roupa, sapato, troca tudo de novo. Isso eu tenho 3 lá em casa, é uma benção. Então você chega na frente, olha, e o cabelo, não quero isso, troca isso, bota aqui. É só ir na frente do espelho que logo você vê os defeitos. É assim ou não é? Pois é, mas assim é a palavra de Deus, porque Ezequiel diz que a lei do Senhor foi plantada dentro do nosso coração. Quando nós olhamos para o espelho, nós vimos os nossos erros, vimos o quanto estamos errados, quanto temos que mudar, e aí a gente vai se transformando. A imagem de quem? Do mundo? Não, a imagem de Cristo Jesus. Qual é a imagem de Cristo Jesus? De santidade, não é de sensualidade, não é de pecaminosidade, não é de mentira, não é de lascívia, não é de fornicação, não, é a imagem de Cristo, vai sendo parecido com Cristo, porque esta é a obra do Espírito Santo de Deus. A lei é santa, Romanos 7,12. O mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus não passou. Nunca foram salvos por elas e nem vamos. Mas aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem a graça, escute isso. A graça é um poder para obedecer à lei. Vocês escolheram um tema um tanto preocupante. Porque quando ouvimos as verdades de Deus, ela acontece 2 coisas. Ou por ela somos mais limpos, ou por ela somos condenados. Sempre que rejeitamos a verdade de Deus, corremos o risco de morrer espiritualmente. A graça é o poder para obedecer à lei. A graça nos livra da condenação da lei, mas não nos livra da lei. Aleluia. Mas a lei não nos dá mais medo. A lei nos dá prazer. O salvo é mais ou menos assim: me conta como é a lei. Me conta, me fala. O que Deus deseja? Me conta. E ele vai ler, e ele vai escutar, e ele vai obedecer. Ele, coisa boa, a lei do Senhor diz assim. Aleluia, eu vou andar assim. Mateus 5, 19 e 20. Escute isso. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, olha isso aqui, irmãos, que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, daqueles da lei, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus fala isso? Porque o uso da lei dos homens naquele tempo era externo. Naquele tempo era assim: se adulterar com uma mulher, então vai ser apedrejado e morto. Aí Jesus vem e diz assim: mas se tu atentares para ela e descer o coração, pronto, adulterou,
Se tu se irar com seu irmão e desejar que ele morra, não precisa dar uma facada nele nem um tiro. Você já é um assassino. É mais fácil ou mais difícil? E como é que a gente vai conseguir exceder? O Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos capacitar, aleluia, vai nos transformar a viver esta palavra do nosso Deus. Romanos 6:4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, em vida nova, em um novo estilo de vida. Por quê? Porque ressuscitou dentro de nós o Espírito que estava morto e agora ressuscitou para a obediência da palavra de Deus. O cristianismo, a graça, não é uma religião apenas de regras. Não. Ela é de vida. A lei está dentro de nós. A palavra de Deus está dentro de nós. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Não que seja para ser salvo. Não vamos guardar isso para que sejamos salvos. Mas guardamos porque nós somos salvos, aleluia, para que a glória de Deus se manifeste neste mundo. Tito 2:10 diz assim, olha que coisa linda, não furtem, pelo contrário, deem provas de toda fidelidade, a fim de, olha essa palavra aqui, ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. A Bíblia está dizendo que quando nós obedecemos a palavra de Deus, que quando nós obedecemos a sua lei, que quando obedecemos a sua vontade, que quando obedecemos as suas exigências, é como que se a gente ornasse, é como que se a gente decorasse, é como que se a gente desse valor à glória do nosso Deus. Como é que o mundo vai ver a glória de Deus? Como é que o mundo vai enxergar a glória de Deus na terra? É quando eu e você, como ornamentadores da doutrina de Deus, vivermos a sua lei, vivermos a sua palavra, em obediência à sua palavra, o mundo verá quão lindo é a doutrina do nosso Deus, aleluia. Quão lindo é ver um crente que anda nas escrituras, não é um crente que prega, não é um crente que canta, não é um crente que é pastor, não é um crente que é obreiro, não, é um crente que anda na palavra do Senhor Jesus. Quantos querem ser ornamentadores da doutrina de Deus? Quantos querem mostrar a esse mundo quão belo é a doutrina do nosso Deus? Dê glória ao nome do Senhor Jesus. É impossível existir um salvo pela graça que não seja transformado por Ele. Vamos correr. A graça não nos livra dos sofrimentos. Há quem diga, eu aceitei Jesus e eu não posso sofrer mais. Eu aceitei a Jesus e agora não tenho mais sofrimento. Muitos acham que é graça. Você que está aqui nesta noite pode não se achar salvo pela graça, porque você vive em sofrimento. Nós estamos entendendo que é uma vida transformada pela graça. Não é uma vida com ausência de sofrimento, não. E sofrimento tem graus. Para uns Deus dá mais, porque pode suportar. Ele pode suportar o sofrimento e este suportar leva a glorificar o nome do Senhor. Porque alguns vão dizer, como este pode suportar tamanho sofrimento? Aí chega próximo dele, ele diz, meu querido, é a graça do nosso Deus, Deus está comigo, eu estou tranquilo, aguardando a volta de Cristo Jesus. Para outros ele não pode dar tamanho sofrimento, mas quanto menor o sofrimento, menos experiência, quanto maior o sofrimento, maior a experiência. Quer ver isso nas Escrituras Sagradas? A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:7, Paulo dizendo assim, e para que não me exaltasse pelas excelências da revelação. Quantas revelações ele teve? Foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que o homem não consegue falar. Então, ele disse, foi-me dado, o quê? Um espinho na carne. Oh, aleluia. Quem quer espinho na carne aqui, dê glória a Deus. Vocês não querem experiência com Deus? Vai ser difícil tirar o ranço daquele evangelho de 25 anos pregado. Que crente tem que ser o melhor nessa terra. Coisa ruim para tirar. Até de mim, às vezes eu quero dar uma alegradinha com algumas coisas, mas não dá, não é por aí, não tem. Me
mostra na Bíblia alguém que teve experiência com Deus e não sofreu? Me apresenta. Ei, irmão Júnior. Ei, irmão Márcio. Quem que vocês conhecem que é homem de Deus? Quantos antigos passaram aqui? Vamos lá? Pode pensar aí no irmão Hélio. Referência para todos vocês aqui, vou ficar só nele. Quantos sofrimentos? Sabe, uma coisa que eu vou embora, esse negócio de ser crente aí, está me deixando meio... Né? 1 Pedro 4, ele vai dizer assim, não vos assusteis, por causa dessa ardente provação. Tem gente que se assusta, aí ele corre para um culto aí, que faz aí, que liberta tudo. Para ele se arrepender do pecado dele é uma luta. Mas para se libertar do sofrimento, ele vem 7, 14, 21, 28, vai embora. Vai fazendo a matemática de 7 até... Vamos voltar para a Bíblia. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Isso aqui é a graça, tá? Estou pregando sobre a graça. Que graça é essa, pastor? Isso é a graça de Jesus. Isso é a graça de Jesus. É mais ou menos assim, tem sofrimento aí? Tem sofrimento, não é por causa dos teus erros, tá? Tem gente que não paga o aluguel, daí é porque não quer, e daí o dono vai lá bater palma lá e diz, esse é atribulado. Não, atribulado não, ele tem que receber o aluguel dele, filho. Isso é normal. É você que não economizou. Aí vence a fatura do cartão, vai dizer que é o demônio. Não é o demônio não, filho, é má administração. Isso aí, claro, às vezes tem provações, né, irmãos? Para lá, estou falando como se fosse regra de vida. Todos nós, às vezes acaba acontecendo alguns imprevistos. Por favor, me entendam, né? Compra um carro, diz que foi Deus que deu, vê um talão de 60. Depois diz que é o demônio. Não é não, é você que quis adquirir. Porque eu ouvi uma mensagem que o Filho de Deus tem que ter o melhor. Isso é a teologia do diabo. Foi ele que disse para Jesus, para provar que tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ele disse, nem só de pão virá o homem. Aí nós, para provar que é filho de Deus, temos que mostrar as coisas. De onde isso? Aleluia, todos os santos homens de Deus, a maioria deles viveram simples, viveram pobres, viveram com pouco, tendo o que comer, o que vestir, estás com isso contente, e essa teologia de Jesus, e as buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Fique tranquilo, crente salvo nunca vai se exaltar. Ele pode até dar uma levantadinha. Daqui a pouco o reino do Senhor vem, aleluia, glória a Deus. É tão bom servir a Jesus que quando a gente quer achar que é alguma coisa, o reino do Senhor Jesus vem e bate tanto, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma guerra, é uma luta, é terrível, mas aí, aquele que confia no Senhor, diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, aleluia, e Paulo disse, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor. Ele não fez 7 dias, engraçado, ele fez só de 3, veio 3 vezes, depois desistiu. Orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me, vamos repetir de novo. Aleluia, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, de boa vontade, pois. Olha aqui, irmãos, escute isso, é Bíblia, não é o Corão. Não é dos muçulmanos, não. Não, isso aqui é a Bíblia. A minha graça te basta. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer poder de Cristo? Tem que ter fraqueza junto. Para ter poder de Cristo, tem que ter fraqueza junto. Aleluia, por isso que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é que eu estou forte. Aleluia, Paulo era daquele, qual é o culto que dá fraqueza? Qual é o culto que dá tribulação? Eu quero esse culto. Qual é o culto que o pastor ora e vem fraqueza? É nesse que eu quero estar. Você nunca viu isso? John Wesley cavalgava no seu cavalo chorando. Sabe por que ele chorava? Ele dizia, Senhor, faz 3 dias
John Wesley já tinha tido traumatismo craniano não uma vez. Tinha sido expulso do seu país. Tinha sido machucado várias vezes. E ele está caminhando no seu cavalo dizendo: Senhor, faz 3 dias. E ninguém me perturbou ainda. Tu parou de me amar, Senhor. Eu prego e não causa mais nada. Não causa ira nas pessoas, não causa nada, Senhor. Alguma coisa está errado. Aí passa um tijolo na frente dele, né? Aí ele olha para o lado, vê o dono de uma fazenda, um fazendeiro perseguindo ele. Aí ele monta no cavalo de novo, vai-se embora, sai correndo e diz: oh glória, tu me ama, Jesus. Tu me ama, Jesus, aleluia. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. Não é que ele vai lá provocar o vizinho, jogar lixo para a casa dele, provocar, falar um monte de... Não, ele vai falar do amor, do evangelho. Só porque o crente é justo, só porque ele é certinho, já vai irritar muita gente, aleluia, porque é na contramão do mundo. Mas o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, enquanto nós somos abatidos. A graça não é somente salvadora, é disciplinadora. E o ponto que eu queria demorar, não vai dar mais. Hoje é muita água, por causa que ontem fiquei sem voz. O último ponto para nós ir embora. Graça é liberdade, mas não libertinagem. Liberdade, que liberdade nós temos em Cristo? Qual é essa liberdade? Liberdade de sermos livres do pecado. Antes éramos escravos do pecado. Como é que é isso? Nós pecava cegamente. Nós temos o fruto do Espírito é um só, tá? Mas ele é como uma laranja com vários gomos, podemos assim dizer. Não sei se essa interpretação é muito certa. Que a Bíblia não diz, a gente fala por fora, né? Que é igual dizer que a trindade é como um ovo, já viu? A pessoa dizer, é como um ovo, tem a casca clara e a gema. Está errado. Porque ali são 3 substâncias diferentes. Isso é uma heresia tremenda. Porque a trindade é uma essência em 3 pessoas. Não tem como explicar. Mentalmente não vai. O ovo são 3 coisas diferentes. E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito não são diferentes, eles são iguais. Um em essência, é um só Deus. Mas em 3 pessoas, tá? Isso aí é só pela fé mesmo, aleluia. Aqueles que têm fé, o Espírito já borbulha no coração, assim como verdade, né? Glória a Deus. Filosoficamente não vamos entender. A Bíblia é teológica e não filosófica, por mais que tenha filosofia. Liberdade do pecado. Somos libertos, cegos do pecado. Temos o domínio próprio. Domínio próprio. Como é que é isso, pastor? Que liberdade é essa? Eu vou explicar para você. Quem não é crente, quem não tem o Espírito de Deus, ele comete tal pecado. Eu já citei tantos pecados aqui que parece que eu estou citando mais pecado que outra coisa, então vocês sabem que pecado que é, né? Pecado que domina alguém. Uma vez que ele é salvo, regenerado, o pecado antes o dominava. É como que um cavalo com uma boqueira, abridão, tem outro nome que dá. Cabresto, freio, está na boca dele. E o dono comanda ele aqui, ele é obrigado a ir, se não rasga a boca, ele é obrigado a ir. Quem andou de cavalo sabe, eu já tive cavalo. Foi uma luta. Me derrubou 7 vezes e eu vendi, para não me derrubar a 8ª, né? E eu lembro uma vez que soltou aquele negócio e ele disparou nas dunas. A sorte que um amigo meu estava com outro cavalo, que corria mais, correu, conseguiu segurar ele, porque era noite, depois tinha um penhasco assim, lá nas dunas do Santinho, ia lá para baixo, ou ia me jogar, não sei. Mas enquanto ele estava com aquilo na boca, dominava ele. Dominava. O ímpio é assim. O diabo leva ele para onde ele quer. Incita ele a fazer o mal. Ele pode parar com um, mas ele faz outro. Agora, quando ele é salvo, é cortado esse domínio. E agora ele vai se ele quer. Ele não vai mais, não é mais dominado. Como os vícios, como é que funciona, pastor? Com os vícios? Às vezes está no corpo. E tem uns que Deus liberta, já tira até tudo do corpo, assim, ó. Outros Deus não tira, vai deixar para ele lutar até o fim com aquilo ali. Mas aí, ele com o Espírito de Deus, ele se domina. Às vezes pode dar uma trupicada, mas ele se domina. Até o ponto que fica livre. Porque o Espírito Santo o libertou, uma vez que é salvo.
Isso é doutrina bíblica e vimos isso em nossas vidas. Tem gente que perde todo o desejo de qualquer pecado na hora e tem outros que Deus vai deixar. É o espinho na carne de Paulo, para que ele lute até o fim. E temos que aprender a lidar, porque o Espírito Santo nos dá capacidade para dominar. Amém? Então para de dizer para a mulher que você não consegue parar de ver pornografia porque você vive a vida inteira. Se você é salvo, você acabou e deu. Não vê mais. Amém? É isso aí. Amém. E aí para a mulher também, que hoje em dia a pesquisa aí diz que as mulheres já estão quase gostando mais do que os homens, né? Que Jesus liberte aí em nome de Jesus, né? Deturpa casamento, deturpa tudo, né? Ok. Somos libertos do pecado. E não é que nós somos livres para fazer o que a gente quer. Tem gente que diz, não, uma vez liberto, eu posso fazer o que quero, porque mais nada é pecado. Não, meus irmãos. Estávamos acorrentados pelo pecado. Cristo nos libertou. Mas não se esqueça que nós voltamos a ser escravo também. Ué, pastor, não fomos libertos? É, mas agora tem outro que nos domina. E está, se eu não me engano, em 2 Coríntios, capítulo 7, é 1 ou 2 Coríntios 7, 22. Vai dizer que nós somos escravos de Cristo. Algumas traduções, a maioria vai dizer servos, tá? Mas ela foi trocada por causa da escravatura e tal. É escravos de Cristo. Uma vez que nós somos libertos, não é para libertinagem. É liberto do poder do pecado para servir a Deus. Isso é vida transformada debaixo da graça de Deus. Diz assim o texto, a Bíblia, vamos para a Bíblia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok, ele nos libertou dessa maldição. Mas Gálatas 5:13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. É aquele que diz assim, se eu pecar, Deus perdoa. Paulo está dizendo, está errado. Você não entendeu o Evangelho. Ou você não foi salvo, ou você não entendeu. Você vai ser surrado por isso. Quantos crentes surrados? Às vezes nós vamos tratar questões de casamento, aí para ouvir um, para ouvir outro, e eles dizem que é o diabo que está tentando. Aí você diz, não, peraí. Ô irmã, você tem que parar de fazer isso. Ô irmão, você tem que parar de fazer aquilo. Às vezes o adolescente passa guerra, passa um monte de coisa, vai ver, ele está fazendo coisa que não agrada a Deus, e Deus está surrando ele, para que ele ande na linha reta, no caminho do Senhor. Não é porque vocês são libertos do Satanás, do mundo, do pecado, que pode fazer o que quer. Não é isso não. Nós temos um outro Senhor, e esse outro Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Nós vivíamos no reino das trevas, agora vivemos no reino da luz. Antes tinha um Senhor que era o diabo, agora temos um Senhor que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graça não é poder para pecar, mas poder para vencer o pecado. Vamos a alguns textos. Romanos 6:14. Porque o pecado não terá, eu gosto muito desse texto, né? Não terá domínio sobre vós. O 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo diz, de modo nenhum. Estava acontecendo isso em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que entendiam os irmãos romanos? Bem o que anda se entendendo nos últimos dias. Já que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar deliberadamente, vamos viver no pecado porque a graça vai abundar, a graça vai ser maior, o poder vai ser maior. Paulo disse, não, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ele diz, de modo nenhum. Aleluia, ele vai dizer no versículo 4, que agora nascemos de novo, e nascemos para uma nova vida, aleluia, aqueles que nasceram em Cristo, aqueles que fazem parte da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, são aqueles que vivem, aleluia, uma vida transformada, uma vida diferente, que vive para a glória de Deus, que aponta para a eternidade. Conclusão.
Aquele que foi alcançado pela graça. Vamos cantar uma música aí? Faz um solinho. Faz um solinho. Aquele que foi alcançado pela graça tem uma vida transformada. A que ponto, né? A que ponto vive transformado? É uma vida que aponta para a eternidade. É mais ou menos assim, vive aqui como se vivesse ali. Sabe qual é o choro do crente? Escute. É que ele não consegue viver como ele quer. O mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Sabe qual é o meu choro? E deve ser de todos nós, eu creio que de muitos aqui. É que todos os teus intentos de viver para Deus, a maioria são frustrados. É que dia após dia você vê o pecado que está em você. Viu, adolescentes? Escute o que o pastor vai dizer para vocês aqui. Se vocês pecarem, e vocês sabem o que é pecado, não precisa a mamãe dizer essa roupa está curta para as meninas. Para os meninos, você não leu a Bíblia hoje, para as meninas também, né? Só querem videogame? Que palavrão é esse? Não precisa só o pai e a mãe dizer, por mais que é função. Vocês que são salvos por Cristo, devem sentir isso na vida de vocês. E obedecer e andar santo, não só por causa do pai e da mãe, mas porque o Espírito Santo se habita em vocês. Aleluia. Vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Vocês querem viver para a eternidade, viver para Deus? Aleluia. Edward dizia, Senhor, planta nos meus olhos a eternidade. Como é que o crente tem que andar? Um olho sempre para a eternidade e outro olho na terra. E quando der, joga o outro olho para a eternidade. Mas um deixa plantado lá 24 horas. Aleluia. Quer ver que tudo isso é no texto? O texto que eles escolheram, versículo 7 diz: a fim de que justificados, lá em cima fala de regenerados, por graça, tornemos-nos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É mais ou menos assim, se a gente viver aqui sem a concepção de vida eterna, sem a esperança da vida eterna, estamos vivendo errado, um cristianismo errado. Você sabe que amanhã podemos ir para o céu? Hoje ainda? Você sabe que hoje ainda podemos ir para a eternidade com Deus? Aleluia. Vou ler mais um versículo. Romanos 6:22. Mas agora, olha isso. Falar para salvo aqui, ó, quem vive debaixo da graça, escute. Mas agora, libertados do pecado. Irmãos, vamos lá. Quem é que se sente libertados do pecado? Eu não perguntei quem não tem pecado. Quem se sente liberto do pecado? Nenhum adolescente? Oh meu Deus. Você se sente liberto do pecado? Aleluia. Escuta. E feitos, ou seja, transformados, servos de Deus. Tendes o vosso fruto, vai aparecer, para santificação. E por fim, a vida eterna. Está sempre ligado. Salvação, vida na terra, aponta para a eternidade. Está sempre ligado. Aleluia, oh, glória a Jesus. Nós vivemos na terra, mas a graça que nos salvou, ela já nos plantou lá no céu. Está na Bíblia, Efésios capítulo 2. Diz que nós já estamos, já está lá a lei, Efésios 2. Isso é espiritual. Já estamos com Ele, assentado nos lugares celestiais. Como é que é isso, pastor? Espiritualmente, é assim, ó. A gente está orando,
A gente está cheio de espírito, a gente diz, meu Deus, eu já me sinto no céu, não que eu mereça não, eu me sinto no céu, ai que glória, ai que poder, terça-feira à noite aqui, meu Deus do céu, o mais quebrado aqui era eu, e Jesus começou a operar nesse culto, nessa igreja de uma forma tão especial, que quem veio comprovou, e parecia que nós estávamos no céu, não parecia que o céu descia, mas parecia que nós subia, que nós já estávamos no céu, sentados nos lugares celestiais, houve um renovo, houve algo maravilhoso do Senhor dentro do nosso coração, aleluia, 3 batizado com o Espírito Santo, isso é só Jesus que faz, isso é só Ele que faz, porque vivemos aqui, como se já estivéssemos ali, estamos nessa terra, mas esta graça que nos salva, é uma graça que já faz nós chegarmos no céu, como se já estivéssemos lá, aleluia, por isso deixa eu dizer uma coisa para você, se entregue totalmente, abandone totalmente o pecado, abandone totalmente o mundo, abandone totalmente os prazeres do mundo e viva para Deus. Esta graça é tão maravilhosa que ela tem que nos levar a dizer assim, eu quero mais desta graça, eu quero mais desta graça. Esses dias eu disse para Deus, Deus, o que tu queres, Senhor, para derramar mais a tua graça sobre a minha vida? Eu deixo de ser pastor se tu quiseres, Senhor, porque não é profissão para mim. Se tu quiseres eu entrego, talvez não é, eu estou sendo sincero para vocês, acho que eu estou mentindo não. Talvez não é para mim ainda, Senhor, não que eu não sinta mais. Porque tem gente que tem alguns títulos, cargo como Deus. Se é isso, Deus, toma de mim. E eu orando e pensando nessas coisas, lendo algo sobre John Wesley. John Wesley chegou um dia, tremendo, ele disse assim, para o amigo dele, eu vou parar de pregar. E o amigo dele disse, por quê? Pouca unção. Eu não sirvo para pregar. Pouca unção, pouca graça. Eu vou parar, está na sua biografia. Aí o amigo dele disse para ele assim, John Wesley, não para não. Prega até que a unção vem. Quando foi um dia, ele senta numa capela, lá para trás, convidado de um amigo para ouvir alguém falar da palavra. E ele, triste e abatido, sentou. E aquele homem pregava em Romanos. E o Espírito foi sobre ele. E uma graça tão poderosa veio sobre a vida dele. E se tornou o John Wesley que todos vocês conhecem. Um homem pecador, mas que marcou a história. Aleluia. Não pare de fazer nada, mas vá em busca desta graça. Nós obreiros, vamos buscar mais esta graça de Deus. Vocês músicos, busquem mais esta graça de Deus. Não aceite tocar, não aceite cantar. Eu não estou julgando vocês, mas é uma oração que vocês devem fazer do jeito que vocês são. Diga, Senhor, eu sou profissional. Tira isso de mim, Pai. Me dê tua graça. Ele dá, é promessa. Vocês que vêm para o culto, agora aqui já acabou o congresso, virou pastor. Não aceite sentar nesses bancos, ir embora do mesmo jeito, não. Podemos viver tempos difíceis, mas a graça não muda. Aleluia. Nós aqui não podemos mais aceitar o ministério nosso sem experimentar uma transformação tão grande por esta graça. Aleluia. É um poder vivo, é um poder eficaz. Aleluia. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, não é descobrir, não é para descobrir, é para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Nesta noite, quem quer se render a esta graça do nosso Deus,
Quem quer se render à paixão da graça do nosso Deus e dizer: eu quero mais desta graça, eu quero mais deste poder, eu quero mais deste Deus, eu quero ser mais transformado, eu quero ser mais cheio do Espírito, eu quero esta graça, porque é a mesma, aleluia, dos pais da igreja, é o mesmo dos reformadores, é a mesma graça dos evangelistas, é a mesma graça dos puritanos, é a mesma graça de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Deus não tem filhos por excelência, não, todos são filhos dele. A mesma graça que ele derramou a Daniel Berg e Gunnar Vingre vai ser derramada sobre nós, vai descer sobre aquele que quer, vai descer sobre aquele que deseja. E se tem alguém aqui com o coração desejoso, tem um preço. Ah, sim, para ser salvo não, mas para receber esta graça poderosa tem um preço. Vai te custar caro, mas ela vai vir, ela vai descer. Pode custar ministério, pode custar. Aleluia. William Carey, aqui eu termino. Ele orou. Senhor, dai-me almas, dai-me graça. Mas antes ele orava: me dai uma mulher, uma esposa. Senão, a experiência dele não vai acontecer com todos, não. Fique tranquilo. Dai-me uma esposa, que eu quero fazer a tua obra. Deus deu uma esposa. Ele foi, William Carey foi para a Índia, né? Índia, é isso? Índia, acho que é Índia. China. Ele foi para a China. Chegou lá, Deus levou sua esposa, Deus levou uma de suas filhas. No entanto, ganhou a China para Jesus. O preço foi caro. Mas crente cheio do Espírito Santo não tem medo de nada, eu tenho. Às vezes o crente começa a orar, começa a buscar, vem uma tribulaçãozinha, perde emprego, bate o carro, é despejado da casa, pronto, já se desvia. Que graça é essa? Você vai sair daqui com um propósito hoje. Amanhã você pode ter uma decepção grande. Mas no entanto, tem um preço. Sabe o que eu não quero? É ficar velho. Não, ficar eu vou ficar. Mas frio, seco, desprezível, ruim, enjoado. Que esta graça de Deus venha sobre a minha vida e sobre a tua. Aleluia. Fique de pé.